Oi, pessoal. Eu resolvi gravar essa aula para vocês, tá? A aula sobre classificação das cadeias carbônicas, para que a gente possa ganhar tempo. E como eu falei desde o início, a gente vai estar tendo essas aulas também gravadas, né? Para adiantar o nosso conteúdo, para não atrasar muito, visto que o nosso conteúdo é muito extenso, tá bom? Então, a gente vai trabalhar hoje o assunto de classificação das cadeias carbônicas, tá bom? Para a gente aproveitar as nossas aulas ao vivo para tirar as dúvidas, para fazer os exercícios e para ver outros conteúdos que sejam um pouco mais complexos, tá bom? Então vamos lá, vamos ver de que trata esse assunto aqui de classificação das cadeias carbônicas. E aí vocês podem assistir essa aula aí quantas vezes vocês acharem necessário, né? Se tiver alguma dúvida, tá? Então vamos lá. Vejam só, a classificação das cadeias carbônicas, né, a gente fazer a classificação de uma cadeia carbônica vai nos ajudar a sistematizar o estudo das estruturas dos compostos, né? Então, os compostos orgânicos têm uma infinidade aí de estruturas, né? Então, as mais variadas possíveis. Então, a classificação das cadeias carbônicas vai sistematizar esse estudo desses compostos orgânicos. E aí nós temos 4 critérios para classificar as cadeias carbônicas, ok? Então, o primeiro critério que nós temos é quanto à disposição dos átomos. É o critério mais simples, tá? Onde ele mostra que a cadeia pode ser cadeia aberta ou cadeia fechada, de acordo com a disposição desses átomos, ou seja, como esses átomos estão ligados, estão dispostos ao longo da cadeia. Ou então a gente tem a cadeia aberta, também chamada de cadeia acíclica ou alifática, onde os átomos de carbono vão se ligar sem que haja em nenhum momento ao longo dessa cadeia um fechamento, tá? A formação de um ciclo, a formação de um anel. Então, a gente tem aí cadeias abertas, né? Bem simples da gente compreender. Então, aqui, cadeias abertas, né? A cadeia pode até fazer uma curva, mas de qualquer forma, não vai haver a formação de ciclo, né? De fechamento em nenhum momento na cadeia. E aí nós temos a cadeia fechada, também chamada de cadeia cíclica, que é quando a gente tem os átomos, né, dispostos, formando ciclos, formando anéis ao longo da cadeia. E aí, por conta disso, dependendo do ciclo que a gente tenha ali, a gente vai ter a cadeia sendo classificada como cadeia não aromática ou alicíclica ou cadeia aromática. Tá? Então, eu vou explicar primeiro cadeia aromática, depois a não aromática. Então, a cadeia aromática, gente, é aquela que vai ter um ciclo específico. Ela tem como ciclo o núcleo benzênico, que é essa estrutura apresentada aqui. Então, nós temos aqui no núcleo benzênico uma fórmula, né, de C6H6, porque a gente tem 6 átomos de carbono, cada carbono ligado com o hidrogênio, e entre esses carbonos nós temos ligações simples e duplas alternadas, tem uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, ao todo. Então, nós vamos ter 3 ligações simples e 3 ligações duplas. O núcleo benzênico ou anel benzênico, então, é essa estrutura, podendo ser representado também dessas outras maneiras, tá? Aqui na estrutura bond line, somente as ligações, e essa outra representação que tem esse hexágono com esse círculo no meio, isso aqui vai indicar um efeito que ocorre no núcleo benzênico, que é chamado de efeito de ressonância, onde a gente vai ter a deslocalização dessas ligações duplas, tá? Elas ficam girando ao redor do núcleo, né? Ao longo, né, do núcleo, assim, entre os carbonos. Então, a gente vai ter, na verdade, uma ligação, né, um tamanho de ligação no núcleo benzênico intermediário entre a ligação simples e a dupla, tá? Então, essas ligações aí, todas têm o mesmo comprimento, que é um valor intermediário entre ligação simples e dupla, tá bom? Então, essas são as cadeias aromáticas. Apareceu esse ciclo específico, aí a cadeia é classificada como aromática. Sendo um outro ciclo diferente desse, aqui, ó, qualquer outro ciclo que não seja o núcleo benzênico, a cadeia é classificada como não aromática ou alicíclica. Então, a gente pode ter ciclos com 3, 4, 5, 6 carbonos ou mais, certo? E diferentes, obviamente, do núcleo benzênico. Esse ciclo aqui até parece com o núcleo benzênico, mas não é, porque ele só tem uma ligação dupla e no núcleo benzênico a gente tem 3 ligações duplas alternadas aí. Tá bom? Então, a cadeia é classificada como não aromática ou alicíclica. A cadeia aromática ela tem uma subdivisão, tá? Ela pode ser classificada ainda
de acordo com o número de ciclos que a gente tem. Se tiver mais de um núcleo benzênico, a gente pode ter uma cadeia, então, polinucleada, tá? Então, a gente encontra essas classificações aí com frequência. Então, a cadeia ela pode ser polinucleada, tá? Quando tem mais de um núcleo benzênico. Uma substância até, talvez, conhecida, vamos dizer assim, talvez o nome químico oficial vocês não conheçam, mas o naftaleno, que é o composto da naftalina, é um exemplo de uma cadeia aromática polinucleada, e inclusive de núcleos condensados, que é o caso aqui desse primeiro exemplo, tá? É o naftaleno. Então, o que é isso aqui? Polinucleada de núcleos condensados. É quando esses núcleos estão juntos, estão colados um no outro, né? Condensados ali, tá? Então, carbonos que fazem parte dos dois núcleos. Então, a cadeia ela é condensada, tá? Aqui também. E a polinucleada de núcleos isolados é quando esses núcleos, apesar de estarem ligados, mas eles estão separados, né? Isolados um do outro, a partir de ou uma ligação ou um grupo de carbonos. E aí a gente vai ter aqui alguns exemplos, tá bom? Então, essas são as classificações das cadeias aromáticas. Segundo critério de classificação é quanto ao tipo de ligação entre carbonos, e aí eu friso essa questão, é a ligação entre carbonos, tá, gente? Então, não é, o que interessa aqui para a classificação não é a ligação entre carbono e outro átomo, é a ligação que tenha entre carbonos. Então, se nós tivermos somente ligações simples entre os átomos de carbono, a cadeia é classificada como cadeia saturada. Então, só pode existir ligação simples entre os átomos de carbono, cadeia saturada. Então, aqui nós temos exemplos de cadeias saturadas. Essa primeira aqui, não tem nem o que contestar. Na segunda, tem uma dupla, mas é entre carbono e oxigênio. Não interessa, não interfere na classificação. Entre carbonos, a gente observa aqui, ó, só ligações simples. Ó. Então, a gente vai ter aqui uma cadeia saturada. Aqui nós temos uma cadeia fechada, certo? Uma cadeia fechada, inclusive, não aromática, tá? E ela é saturada, porque entre carbonos só ligações simples, e na última também só ligações simples, apesar da dupla ali entre carbono e oxigênio, que não vai interferir, ok? E a cadeia pode ser insaturada, se aparecer pelo menos uma dupla ou tripla entre carbonos, tá? Havendo uma dupla ou uma ligação tripla ao longo da cadeia entre carbonos, a cadeia é insaturada. E essa dupla e tripla ligação, quando aparece, elas são chamadas de insaturações. Então, a gente vai ter aí insaturações na cadeia, ou seja, ligações duplas, triplas entre carbonos. Então, todas essas estruturas aqui apresentam insaturações. O núcleo benzênico, inclusive, tem três, né? Tem três duplas. Então, é até redundante a gente dizer que o núcleo benzênico é uma cadeia insaturada, porque ele sempre vai ser. Se for núcleo benzênico, já está subentendido ali que a gente tem três ligações duplas. Então, nem precisa dizer que é uma cadeia insaturada, porque sempre vai ser. Ok? Então, cadeia saturada e insaturada de acordo com o tipo de ligação entre os carbonos. Muito bem. Quanto ao tipo de átomo, a cadeia pode ser classificada como homogênea ou heterogênea. O que é isso? Então, cadeia homogênea só tem carbono ao longo da cadeia. Dentro daquela sequência da cadeia carbônica, só tem carbono. Não existe nenhum átomo entre carbonos dentro daquela sequência. Não existe, tá? Então, só vai haver carbono ali naquela sequência. Então, aqui, por exemplo, só tem carbono. O oxigênio que aparece está por fora, não está entre carbonos. Então, a cadeia ela é homogênea. Aqui, ó, só carbonos. Aqui também, ó, só tem carbono. Tem oxigênio, mas é já por fora, né? Não está entre carbonos. Então, a cadeia ela é homogênea. Ela vai ser assim classificada. Heterogênea. Cadeia heterogênea é aquela que apresenta heteroátomos. O que são heteroátomos? Ó, vou marcar bem aqui. Ó. Heteroátomos são átomos diferentes de carbono e que aparecem no meio da cadeia, ou seja, entre os carbonos. Vejam, esse oxigênio está entre carbonos, aqui também, ó, tem carbono aqui, o nitrogênio aqui também entre carbonos, aqui também. Então, esses átomos são chamados de heteroátomos. Então, para a cadeia ser heterogênea, tem que apresentar pelo menos um heteroátomo na cadeia. Um átomo, pelo menos, diferente de carbono, que esteja entre carbonos na cadeia. E aí eu faço logo uma ressalva, porque pode surgir essa dúvida. Hidrogênio pode ser heteroátomo? De jeito nenhum. O hidrogênio, assim como os elementos da família 7A, né, eles formam apenas uma ligação.
Então, é impossível que a gente tenha esses átomos ligados entre carbonos, porque aí seria necessário que eles tivessem duas ligações, né, para se ligar entre carbonos. Então, hidrogênio, família 7A, não podem ser heteroátomos. Outros átomos podem, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, enxofre, ok? Mas hidrogênio e 7A, de jeito nenhum. 7A, só lembrando, gente, são os halogênios, cloro, flúor, bromo, iodo, astato, ok? Quarto critério de classificação, quanto à presença de ramificações, a cadeia pode ser normal ou ramificada. O que é cadeia normal, o que é cadeia ramificada? Mas antes disso, o que são ramos na cadeia? Então, ramos é como se a gente tivesse o tronco da árvore, sendo a cadeia carbônica, e os galhos dessa árvore sendo os ramos, né, as ramificações. Né? Os ramos da árvore são as ramificações da cadeia. Então, já que a cadeia é formada por carbono, para ser considerada ramificação, tem que ser formada por carbono também. Então, para eu considerar como ramos, ramificações, é necessário que sejam formados por carbono. Se não for carbono, se for uma hidroxila, se for um grupo NH2, se for um grupo NO2, se for um oxigênio, não é ramificação. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro composto, eu tenho aqui os carbonos, né, a cadeia carbônica, tá? No caso aí até uma cadeia heterogênea, mas não é o que a gente está tratando agora. E o que a gente observa por fora, ligada a essa cadeia aí, não tem carbono. Tem hidrogênio, tem oxigênio, mas não tem carbono. Então, ela é uma cadeia normal. Tá? Ela vai ser uma cadeia normal. No segundo exemplo, só tem carbono nessa sequência aí, não tem nada ligado aqui por fora, cadeia normal. No outro exemplo, ó, tem até grupos ligados a essa cadeia aqui por fora. Contudo, nenhum deles tem carbono, é formado por carbono. Né? Podia dizer que aqui tem um CH3, mas é o oxigênio que está ligado à cadeia. Tá? Sendo então o oxigênio, isso aqui não é uma ramificação. Tá bom? E a cadeia ramificada? Ela é aquela que vai apresentar ramificações, que vai ter grupos formados por carbono ligado a essa sequência que é chamada de cadeia principal. Então, vejam, aqui nós temos uma sequência de carbonos, a sequência maior de carbonos nesses compostos. Essa sequência é chamada de cadeia principal, tá? É a maior sequência de carbonos que a gente tem nesse composto. E vocês observem que existem grupos ligados por fora, né? Ligados a essa cadeia, a essa sequência principal. Esses grupos aí são ramificações. Por que eu sei que são ramificações? Porque eles são formados por carbono. Tá? Então, são considerados ramificações, são ramos, né? Ramificações dessa cadeia. Então, aí a gente tem as ramificações dessa cadeia. Então, esse é o quarto critério, ok? Outra coisa importante para a gente identificar se a cadeia é normal ou cadeia ramificada. A cadeia normal, ela só vai apresentar carbonos primários e secundários. Já que não tem, né, grupos ligados aí que sejam formados por carbono, a gente só vai ter aí carbonos primários e secundários nas cadeias normais, certo? Então, se vocês classificarem os carbonos dessas cadeias, vocês vão encontrar somente carbonos primários e secundários. Já a cadeia ramificada, para que seja ramificada, ela tem que apresentar pelo menos um carbono terciário ou quaternário nessa cadeia. Elas apresentam pelo menos um carbono terciário e quaternário ou quaternário, que pode apresentar os dois, né? Apenas um já é suficiente, mas se apresentar os dois está tranquilo, então, para que ela seja uma cadeia ramificada. Então, observem aqui, a gente tem um carbono terciário, aqui é um quaternário, aqui é um carbono terciário, do outro lado aqui, ó, outro carbono terciário, porque aqui, ó, é o núcleo benzênico, certo? E bem aqui tem um carbono. Então, esse carbono aqui é terciário, esse aqui é quaternário, tá bom? Então, apresentando pelo menos um terciário ou quaternário, a gente vai ter, então, uma cadeia ramificada. E para a gente concluir, uma observação importante, turma. Vejam só, esses critérios todos, eles não são excludentes. O que significa isso? Que eu tenho que classificar a cadeia carbônica de acordo com os 4 critérios. Eu não posso dizer assim, se a cadeia ela é aberta, ela não vai ser saturada. Se a cadeia é ramificada, ela não pode ser heterogênea. Não, tá? Os critérios eles não vão se anular. Eu não posso dizer que a cadeia ela é saturada e insaturada ao mesmo tempo. Não pode. Ou uma coisa ou outra, tá? Mas dentro de um critério, né? Ou quando a gente vai classificar
melhor dizendo, as cadeias carbônicas, tem que classificar de acordo com cada um dos critérios, certo? Então, de acordo com os 4 critérios. Por isso, classificando essas cadeias aqui, ó, essa primeira cadeia, né, como seria a classificação dela? De acordo com os 4 critérios, né? Se ela é aberta ou fechada, saturada ou insaturada, se ela é homogênea ou heterogênea, normal ou ramificada. Então, aqui, ó, essa cadeia, ela é classificada, ela recebe as 4 classificações. Ela é aberta, porque não tem formação de ciclos, de núcleos. Ela é uma cadeia saturada, porque entre carbonos só tem ligações simples. Ela é uma cadeia heterogênea, porque aqui aparece o oxigênio entre carbonos, um heteroátomo, né? E ela é uma cadeia normal, porque não tem ramificações, tá? Que a gente não tem grupos ligados a essa cadeia que seja formado por carbono. Então, ela é uma cadeia normal. A outra cadeia é uma cadeia fechada, de que tipo? É aromática ou não aromática? Nesse caso aí, ela é uma cadeia não aromática. Então, ela é fechada, não aromática, tá? Porque aí não é o núcleo benzênico. Ela é uma cadeia insaturada, porque a gente tem dupla aqui entre carbonos. É uma cadeia homogênea, porque não tem heteroátomos, só tem carbono aqui. E ela é uma cadeia normal, porque não tem ramificações, tá? Aí só tem carbonos primários e secundários. Ok, turma? Então, essa é a aula de classificação das cadeias carbônicas. Eu espero que tenha ficado bem entendido. Se vocês não entenderem alguma coisa, voltem, assistam a aula aí quantas vezes forem necessárias e a gente faz exercícios justamente para tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.